Graça e paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria nós estarmos na presença do Senhor Jesus. Amém? Glória a Jesus. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, está escrito assim: se dissermos que não temos pecados, enganamos nós mesmos, e não há verdade em nós. O versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, e Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecados, fazemos-los mentirosos, e a tua palavra não está em nós. Amém? Meus queridos e meus amados irmãos, eu quero trazer uma palavra para vocês que se encontra no livro de João, capítulo de número 1, versículo 1 João, versículo 8. Se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Então quer dizer que nós somos mentirosos se dissermos que nós não temos pecados. Todos nós temos pecados. Amém? Inclusive quando Jesus está ali, quando os fariseus levam aquela mulher pega em ato de adultério, que estava sendo pega naquele ato, e levaram para o mestre. E o fariseu disse: Senhor, essa mulher foi pega no ato de adultério, e na lei de Moisés manda que apedrejemos as tais. Amém? E o Senhor, o que você fala, mestre? E Jesus, escrevendo na areia, disse: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Todos temos pecados, todos somos falhos, mas por intermédio da graça, a graça superabundou na nossa vida. Tá certo que nós não devemos permanecer no pecado. Se você pecou, peça perdão a Deus, não faça mais. Porque Deus agrada num coração arrependido, num coração quebrantado, num coração temente ao Senhor. Porque a palavra do Senhor Jesus está escrita em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Está escrito: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Eu não vou ser salvo porque eu peco menos que meu irmão. Às vezes aquele irmão que está lá, ele peca, mas ele se arrepende de coração. Mas nós temos que orar para aquele que está caído. Aquele fariseu queria derrubar aquela Maria Madalena que estava caída. Mas Jesus, a graça superabundou sobre ela, porque se fosse na época de Moisés, ela teria que ser apedrejada. E Jesus é um Deus poderoso, um Deus que não faz acepção de pessoa. Davi, ele cometeu um ato de adultério, mas não era por isso que Davi tinha que ficar impune. E Davi não sofreu apedrejamento. E aquela mulher, ela arrependeu. O que Jesus falou para aquela mulher? Vá, os seus pecados estão perdoados, vá e não faça tal coisa, não volte a praticar o erro. E Jesus, ele agradou de Maria Madalena. Maria Madalena, ela pecou e não fez mais. Mas às vezes, porventura, o ser humano pode cair, porque o apóstolo São João fala: filhinhos, o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Nós não devemos bater no peito, queremos ser melhor do que nosso irmão que está na lata, na sarjeta, falando que não cai. Aquele fariseu que estava ali no templo, que subiu juntamente com Jesus e o publicano, batendo a mão no peito: Senhor, eu sou filho de Abraão, eu sou dizimista fiel,
eu devolvo o dízimo do cominho, do endro, do hortelã, do coentro. Não sou igual esse publicano. E aquele publicano, batendo a mão no peito, disse: Senhor, e olhando para baixo: Senhor, eu não sou digno nem de olhar para cima. Qual que agradou a vontade do Pai? Jesus perguntou para seus discípulos. E os seus discípulos disse: certamente foi o fariseu. Mas Jesus disse: não, não foi o fariseu, foi o publicano, porque aquele que se humilha será exaltado, e aquele que se exalta será humilhado. Aquele fariseu, ele queria se exaltar. Nós não merecemos a salvação, a salvação é um favor imerecido, nós não merecemos a salvação. E aquele fariseu, ele queria dizer que ele merecia a salvação, porque se nós merecermos a salvação ali na cruz, a redenção ali na cruz do Calvário seria em vão. Jesus não precisaria morrer por nós para dar a última gota de sangue. Mas sabemos que Deus, ele tem nos dado a graça, porque a graça superabundou nas nossas vidas. Não é porque nós estamos no período da graça que devemos estar pecando e não se arrepender. Nós temos que arrepender de corpo, alma e coração. Às vezes tem pecados no ser humano que o ser humano comete que não é para a morte. E tem pecado que cometemos que é para a morte. Esse pecado nós temos que confessar para os nossos pastores. Nós temos que buscar a Deus. Porque um advogado é Cristo. Se o seu pastor for uma pessoa sábia, ele entende a sua situação, ele vai ajudar você a se levantar. Porque aquele que está caído, que está lá na sarjeta que desviou, é difícil levantar. Os pastores têm que tratar as ovelhas, têm que tratar as feridas das ovelhas, nós como os obreiros também, temos que ir lá tratar das feridas das ovelhas, para que elas voltem para o aprisco, volte para a casa do Senhor. Quantas pessoas já saíram da igreja por causa de perseguição, por causa de calúnia, por causa de contenda, por causa que levantou um falso testemunho, por causa de palavra. Naquele último dia nós vamos ter que dar conta dessas almas diante da presença do Senhor Jesus. E sabemos que Deus, ele tem nos dado força. Sabemos que Deus, a graça superabundou nas nossas vidas. Meus irmãos, fique firme no Senhor Jesus. Você que está firme, lute para não cair. Não queira ser melhor do que aquele irmão que está lá na sarjeta no pó. Porque o único que é bom é só Jesus. O único que não pecou foi só Jesus. Os apóstolos pecou também, o João também pecou, porque o próprio apóstolo João fala: filhinho, se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Então estava no plural: se dissermos que não temos pecados, não há verdade em nós. Então João, ele estava no plural, quer dizer que ele mesmo tinha pecado. E ninguém é perfeito, perfeito é só Deus. Nós não devemos amar o mundo, mas nós devemos estar na graça, debaixo da graça do Senhor Jesus. Meus queridos, meus amados irmãos, essa palavra fica registrada no seu coração. Tenha de bom ânimo. Meu Jesus venceu o mundo, vocês vão vencer, porque a Bíblia fala: no mundo tereis aflições, no mundo tereis tentações, mas nós temos que resistir, nós temos que ser fortes. O diabo não tenta, não é somente vocês, não tenta eu também, tenta várias pessoas, mas nós temos que lutar para não cair. Se cair, é difícil para levantar. É difícil, igual aquele filho pródigo, quando ele foi para o mundo, mas é que ele voltou à casa do pai há tempo, ele só foi dar um passeio. Você que está afastado, fique firme na presença de Jesus, porque Jesus, ele está perto de arrebatar a igreja, meus irmãos. Tenha de bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo, nós também vamos vencer. Eu agradeço essa palavra que vocês têm ouvido, que vocês venham curtir aí, se vocês gostou, comentar, compartilhar.
É uma palavra de salvação, uma palavra de refrigério, uma palavra de consolo e uma palavra de edificação. Vocês, meus queridos irmãos, venham receber essa palavra de exortação também, porque nós não devemos julgar aquelas pessoas que estão lá embaixo. Nós não devemos querer dar uma de fariseu, que não entra no reino dos céus, nem deixa aquele que queira entrar. Nós temos que ser humildes, porque ninguém merece a salvação, porque a salvação é um favor imerecível. Nós temos que ter a certeza, ter a firmeza que a graça de Cristo superabundou em nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, agradeço a todos, em nome de Jesus.